Olá, olá, eu sou Oswaldo Quartim. Estamos mais um quadro Rádio MP Entrevista aqui na Rádio do Ministério Público de Minas Gerais. O assunto hoje é Tribunal do Júri, que é um órgão do Poder Judiciário responsável por julgar os crimes dolosos contra a vida, ou seja, nos casos em que a pessoa é acusada de matar ou tentar matar outra pessoa de forma intencional. E sobre o assunto nós vamos falar com o promotor de justiça de Mato Grosso, César Danilo Ribeiro de Novaes. Tudo bem, César? Tudo tranquilo, uma satisfação participar. Eu cumprimento todos os ouvintes da Rádio Ministério Público de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença aqui no nosso quadro. Bom, vamos começar falando sobre o Tribunal do Júri em si, né? Como que funciona um julgamento no Tribunal do Júri? Qual que é a estrutura de participantes das sessões? Bem, Oswaldo, o Tribunal do Júri é uma instituição já bicentenária do solo brasileiro. Surgiu em 1822. Este ano nós completaremos aí 202 anos de instituição do Tribunal do Júri. Portanto, nós temos uma longa tradição já. Muitos países, inclusive, aprendem com a nossa tradição dentro do julgamento do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri esteve previsto em todas as constituições brasileiras, com exceção da de 37, a Constituição autoritária, ditatorial, porque, na realidade, a ditadura não combina com o Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri é uma instituição democrática. Logo, numa Constituição antidemocrática, nós não tivemos o Tribunal do Júri. Atualmente está previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. É uma cláusula pétrea, e significa dizer não pode ser extinto o Tribunal do Júri dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E é uma forma de participação do povo, que é o titular de todo o poder na administração da justiça. E por que os crimes dolosos contra a vida são julgados dessa forma, César? Na realidade, dizem que todo mundo é sujeito a praticar um crime contra a vida. As pessoas podem acordar de manhã e falarem que não irão estuprar, não irão roubar, mas ninguém pode acordar de manhã e dizer que não vai tirar a vida de alguém. E estaria talvez aí o cerne de ter se eleito os crimes dolosos contra a vida como objeto de apreciação do Tribunal do Júri. Mas na realidade, isso é uma das vertentes, me parece mais que está ligada à própria origem do Tribunal do Júri na Grécia Antiga, no teatro grego antigo, quando é narrado pelas obras de Ésquilo, mormente no julgamento de Orestes, pela prática do matricídio, onde há a formação de um conselho de jurados, presidido pela deusa Atenas, e nesse julgamento para julgar os crimes sangrentos. Aí uma ligação umbilical com os crimes dolosos contra a vida, que são os crimes de morte, os crimes de sangue. Mas mais do que isso, me parece que foi realmente uma opção do Constituinte em eleger crime doloso contra a vida como crime a ser julgado pela população, pelos jurados. Entendi. E qual que é o papel do Ministério Público no Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri, ele evidentemente é um tribunal adversarial, né, que vai haver ali um debate entre as partes, entre Ministério Público, defesa, sob a presidência do Poder Judiciário, a figura do juiz-presidente. O Ministério Público representa os altos interesses da comunidade, os altos interesses da sociedade, e com absoluta independência, ele vai postular ali a absolvição quando não estiverem presentes provas suficientes para condenação, ou quando estiver provada a inocência daquele acusado, ou a condenação na medida do que aquele cidadão praticou. E o papel do Ministério Público dentro do Tribunal do Júri nada mais é, como o próprio nome sugere, que a promoção da justiça, postulando a absolvição no caso de insuficiência probatória ou de prova da inocência do acusado, ou a condenação na medida da culpabilidade do acusado quando da prática do crime doloso contra o. Detalhando um pouquinho mais essa relação entre papel do Ministério Público e dos jurados em si. Essa pergunta sua é muito interessante, Oswaldo, uma vez que há, talvez, algumas agendas ocultas, uma deformação do Instituto do Tribunal do Júri por parte da doutrina brasileira. Muitos classificam o Tribunal do Júri como se fosse tão somente uma garantia individual do acusado, quando, na verdade, o Tribunal do Júri é uma tripla garantia. O Tribunal do Júri é uma
uma garantia de um acusado de crime doloso contra a vida ser julgado por seus pares, é uma garantia da participação da sociedade na administração da justiça, mas não apenas isso, que o Tribunal do Júri, da forma com a qual foi colocado na Constituição Federal, também é uma instituição de garantia do direito à vida. Explico. Existe um sistema de proteção integral do direito à vida, onde há uma série de engrenagens, entre as quais o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri foi escalado pela Constituição Federal como o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Logo, a proteção judicial da vida, quando nós falamos na seara de uma jurisdição penal, uma justiça criminal, ela ocorre dentro do Tribunal do Júri. E quem fala em nome da vida, quem fala em nome da sociedade no Tribunal do Júri, é o Ministério Público pelo promotor ou promotora de justiça. E dentro do Tribunal do Júri, quem vai julgar em termos de valorização do direito à vida, de proteção integral do direito à vida, vai ser o jurado, através do seu veredito. Portanto, existe uma relação muito próxima entre a figura do promotor de justiça e dos jurados, porque o promotor fala em nome da vida, fala em nome da sociedade, e o jurado também dentro da interpretação da prova, interpretação dos fatos, interpretação das leis, de emitirem um veredito em defesa e proteção do direito à vida. Portanto, é uma causa comum. Seria o promotor de justiça, para usar uma metáfora mais adequada, como se fosse o 8º jurado, porque nós temos os 7 jurados que formam o Conselho de Sentença e o promotor de justiça com independência, postulando a defesa dos altos interesses da sociedade, incluindo a fonte de todos os direitos, interesses e deveres humanos, que é o direito de viver, o direito de existir, o direito à vida, e falando isso para destinatária final das suas atribuições, que é a sociedade, e naquele momento está ocupando o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O senhor comentou sobre o 8º jurado, que parece que é um termo que a gente pesquisando, foi o senhor mesmo que criou, né? É uma analogia, uma metáfora, né? Para explicar esse papel do promotor de justiça. Para terminar o nosso papo, explica pra gente rapidamente, então, como que se daria esse 8º jurado, esse papel de 8º jurado, e como é que ele se complementa e se mistura com o Tribunal do Júri e com os jurados em si? Eu gosto muito de um poeta amazonense, o Tiago de Mello, faleceu recentemente, que ele diz em um dos seus escritos que, abro aspas, não somos melhores nem piores, somos iguais, mas melhor é a nossa causa, fecho aspas, que vai muito ao encontro do papel do Ministério Público e dos jurados no Tribunal do Júri, porque o promotor de justiça atua com independência, né, preso à sua consciência, às provas do processo, que o seu teto é a verdade, e naquele momento ele vai ter uma oportunidade ímpar de estar dialogando com a sociedade, mais que isso, postulando a proteção integral do direito à vida, dentro da interpretação ali de todas as nuances do Tribunal do Júri, o processo, a prova, a lei. O Ministério Público estará apresentando ao jurado a melhor opção e interpretação, buscando a defesa e proteção do direito à vida. E os jurados, plena de verdade, no julgamento de consciência, terão também a oportunidade de exararem um veredito, um sim, que é um sim mesmo de proteção do direito à vida, ou, dentro dessa mesma independência, de optarem ali por uma relativização do direito à vida. Então é importante que o promotor tenha essa atuação bem aproximada do Conselho de Sentença, chamando a atenção dos jurados. O Brasil, infelizmente, é um país que ocupa o pódio dos países que mais matam no mundo. Nós temos, em média, 110 assassinatos por dia em nosso país. Há uma contagem voraz de cadáveres, e é o momento, então, que o promotor, a promotora, tem a oportunidade de chamar a atenção da sociedade, da comunidade ali representada pelos jurados, para que nós enfrentemos juntos essa problemática. E dentro do Tribunal do Júri é o momento que o jurado tem a oportunidade de reforçar ou enfraquecer a proteção desse super direito, que é o direito, na realidade, é a fonte de tudo, né, de todos os demais direitos. Daí essa relação umbilical entre Ministério Público e jurados do Conselho de Sentença, e que ele se levanta como o 8º jurado. Esse foi o promotor de justiça César Danilo Ribeiro de Novaes, promotor de justiça do Mato Grosso. César, muitíssimo obrigado pelo alto nível do nosso papo, obrigado pela aula de história e um pouquinho também aula de direito em tão pouco tempo. Eu te agradeço, espero tê-lo mais aqui na nossa Rádio do MP. Eu que agradeço, Oswaldo, uma saudação aí para todos os ouvintes. Fiquem na paz.